Se eu camuflo as coisas do mundo na igreja, eu estou usando armas carnais. Eu estou usando armas da carne, da natureza humana, da vontade humana. Por isso Deus, Ele procura homens compromissados. Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Levítico 10:10, para fazer a diferença entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano. Sempre a Bíblia vai mostrar que é assim. Deus está em busca desses. O Senhor busca homens compromissados com a oração. É uma geração que louva. É uma geração com grandes orquestras, grandes bandas, com muitos instrumentos. É uma geração do celular. É uma geração que tem tudo ao seu sabor. Mas que se desviou da oração. A geração tem tudo. As igrejas têm tudo. Só que falta nas igrejas a oração. Como eu falei, tem tudo. Essa geração tem tudo. Só que não tem a oração. As gerações passadas não tinham nada, mas tinham a oração. A geração de hoje tem tudo, mas não consegue balançar o mundo, sacudir o mundo, porque falta oração. A geração do passado não tinha nada, mas tinha oração e sacudiram o mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus busca servos de oração. Daniel era um homem de oração. Ele não orou só no momento da notícia de que não era para orar a outro Deus. Não. Daniel já tinha costume de orar. O tempo podia estar bom, as coisas tudo bem. Ele poderia estar andando bem, tudo em dia. Ele estava orando. Quando as lutas vinham, ele também estava orando. Era costume de Daniel orar. Ele não buscava orar somente quando o calo do sapato apertava. Ele orava porque oração é intimidade com Deus. Ele orava porque oração é você ter comunhão com Todo-Poderoso. É você se deleitar aos pés dele e sentir a presença gloriosa dele e obter direção. Daniel capítulo 6, versículo 10, era costume. Deus está em busca daqueles que oram. Deus está em busca daqueles que têm uma vida aprofundada na oração. Não é oração só pedir. Não é oração ficar só, meu filho, minha filha, meu pé que está machucado, minha causa, minha casa. Não, você não vai desfrutar o que Deus tem. Oração é adorar. Oração é se derramar. Oração é reconhecer a grandeza daquele que tudo pode. Oração é louvar ao Criador de todas as coisas. É louvar aquele que deu a vida e no Calvário se imolou. Oh, glória! Ah, que glória, aleluia! Deus não tem compromisso com quem só corre para a oração quando as coisas estão ruins. Deus não está em busca desses, não. Deus está em busca daqueles que têm uma vida aprofundada na oração. Eu amo os que me amam, e os que me buscam pela madrugada, esses me encontrarão. Provérbios 8:17. 5:17 de 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. 6:18 de Efésios. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. É a oração que vai fazer a diferença acontecer. Como você vai ter um despertamento? Pela oração.
Como a evangelização será proveitosa? Pela oração. Como a oportunidade, quando pegar o microfone, o fogo vai descer? Pela oração. Na visita, quando que Deus vai salvar aquela casa inteira? Quando a sua vida e a minha vida, as nossas vidas estiverem alicerçadas na oração. Quando milagres acontecerão, quando nós nos debruçarmos, nos entregarmos a uma vida de oração. Deus, Ele busca quem tem parte na oração. Que o próprio Jesus Cristo, Ele teve completa vitória, porque Ele sempre viveu em oração. Jesus orava. 1:35 de Marcos diz que Ele orava de madrugada, antes de o sol se pôr, antes de o sol nascer. Jesus estava orando, 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 orando. Jesus orava, Ele se retirava para os lugares desertos e ali orava, diz a Escritura. Ele tinha um particular dele com Deus, não era só dentro do templo, era a vida de oração que o nosso mestre tinha. Ora canta labassuri me anda labachai. Enquanto nós estamos dormindo, os macumbeiros estão batendo atabaque. Enquanto a igreja está dormindo, os satanistas estão invocando a Satanás. Enquanto a igreja está dormindo, os bailes funks estão cheios. A obra do diabo, o crime está crescendo e a igreja dormindo. Irmãos, Deus, Ele está em busca de homens. Deus, Ele está à procura de homens para usar. Mas tem de ter uma vida de oração. Se não orar, Deus não vai usar. Se não orar, Deus não vai se manifestar. Ah, mas a igreja do passado, e só fala no passado. Ah, no passado Deus operava tanto. Ah, no passado Deus fazia isso. Mas Deus pode fazer a mesma coisa agora. Deus pode fazer a mesma coisa agora. E agora que Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais do que no passado. Será? Sim. Porque no passado, eles não estavam tão próximos do arrebatamento como nós. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Ai, canta na base! Aleluia, glória a Deus! Ai, canta na base! Aleluia! A operação do erro não está maior agora? Sim. Pecado não se multiplicou agora? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. O poder é maior. Mas por que nós não estamos tendo esse poder? Porque Deus não nos achou como homens de oração. O Senhor busca homens compromissados com a palavra, com as Escrituras. George Miller, ele falou que leu a Bíblia mais de 200 vezes. E dessas 200 vezes, 50 vezes, ele leu a Bíblia de joelhos. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes na vida dele. E dessas 200 vezes, 50 delas, ele leu as Escrituras de joelhos. Ele se deleitava nesta palavra. E era um homem como um de nós aqui. Era como qualquer um de nós que estamos aqui. O Senhor está em busca de homens que tenham compromissos com a palavra. Se eu tiver compromisso com a palavra, eu não vou adulterar o Evangelho. Se eu tiver um compromisso com a palavra, eu não a torcerei. Como o apóstolo Pedro falou, 2 Pedro 3,15, que os indoutos e os inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria perdição. E quantos estão torcendo as Escrituras hoje
E Deus, Ele quer que nós tenhamos compromisso com a Escritura. Ler, meditar, se deleitar. 22, 29 de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu não conhecer as Escrituras, eu errarei. Se eu não conhecer o livro santo, eu vou errar. 5,39 de João: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras dão testemunho de Jesus. Quando a pessoa começa a ler as Escrituras, meditar, as palavras ficam vivas na mente, no coração, porque a palavra é viva. Aqui não é letra morta, a palavra é uma letra viva. 4,12 de Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, viva e poderosa. Essa palavra é viva, ela fica andando dentro de você, ela fica andando a sua mente, percorrendo o seu coração, de tal modo, quando você precisar, o poder dela vai se manifestar. E ela vai sair como uma espada da sua boca. Ele canta labacirihai. Vai sair como a espada do seu coração. Mas se nós não tivermos compromissos com esta palavra, o Senhor não vai nos usar. Uma das provas da inspiração da Bíblia é o poder transformador que ela tem. Nenhum livro tem esse poder transformador. O Alcorão, nunca você ouvirá falar que uma pessoa foi transformada pelo Alcorão, porque simplesmente aquele livro não transforma ninguém. Nunca você verá uma pessoa transformada pelos livros de Zíbia Gasparetto. Faz pouco tempo que morreu, que a irmã gostava de livro psicografado, e tinha um espírito chamado Lúcius, que se manifestava nela, e ela escrevia livros em poucas horas. Nunca você verá alguém ser transformado por esses livros. Nunca. Nunca você saberá de alguém transformado pelos Vedas, os livros hinduístas, porque simplesmente os Vedas não transformam ninguém. Mantras e sutras do budismo, do hinduísmo, Sechenoe, Atmarhikari e tantas outras, esses livros não têm poder de transformar. Diferentemente daqui. É impossível a pessoa se deparar com essa palavra e permanecer a mesma. É impossível alguém se deparar com o Evangelho e continuar o mesmo. Alguma reação a pessoa terá. Assim foi comigo e assim foi com vocês. Eu já contei para vocês, em 1994, eu estava no porão de uma igreja. Eu tinha 9 anos e era uma escola dominical. E naquela escola dominical, a leitura bíblica em classe, eles leram João 16, do 7 ao 11, que fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então a professora, ela leu o 7. Quando a classe, as crianças leram o 8, fala: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E dentro daquele porão, aquela palavra entrou em mim. Dentro daquele porão, quando eles falaram assim: o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tinha 9 anos e aquilo entrou em mim. E eu fiquei esperando assim, eu estou esperando uma hora, o que eu faço para eu ser igual eles? Que eu quero ser crente também. E foi através desta palavra, entrou em mim, numa criança. Nunca a pessoa se depara com esta palavra e será a mesma, porque ela tem um poder transformador. Romanos capítulo 1, versículo 16: porque o Evangelho é poder de salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Aleluia!
Transforma! Ele canta la bassi. Mas como que Deus ele vai levantar homens para um grande avivamento? Se deixaram a palavra. Porque quem crê em rosa ungida, em água ungida, deixou a palavra. Quem leva peça de roupa para receber oração, quem leva foto para receber oração, quem leva garrafa d'água, perdeu a fé nesta palavra. Perdeu a fé no Deus verdadeiro. Quem vem ao culto só esperando profecia, revelação, perdeu a fé na palavra. Como que Deus vai ter compromisso? Como Deus vai ter compromisso com essa geração? Oi, canta la basura, aleluia! Pessoa que coloca um envelope dentro da carteira achando que Deus vai livrar. Coloca um lenço na porta dizendo que Deus vai livrar. Como que Deus vai ter compromisso com a pessoa dessa? Se tem a palavra que muitos morreram por ela. Muitos perderam a vida por ela. Perderam a cabeça por ela. E nós não damos valor. Se não for nesta palavra, Deus ele não terá compromisso. 8:20 de Isaías, a lei e ao testemunho, se não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Tem que ser conforme esta palavra, é ela. E dela vem as outras operações. Só que Deus ele não tem compromisso. Ah, mas eu levo um candelabro judaico, a arca do concerto no púlpito. Eu dou vidrinho de óleos para todo mundo. Eu uso o chale das orações do judaísmo. Irmãos, como que Deus vai ter compromisso como nós queremos salvar o pecador pelo poder da palavra, se nós somos supersticiosos como ele? O pecador tem superstição. O pecador, ele tem esses talismãs, esses cristais. E os crentes também têm. A água ungida é um talismã. Ah, esse envelope aqui vai trazer tanto livramento para minha casa. Isso aí é um cristal. Esoterismo, talismã. E aí, cadê a palavra? Eu só tenho compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Hebreus 11, o verso 1, a fé. Diz a palavra, ora a fé é a prova das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se espera. Fé é a prova das coisas que não se fé é o que não se isso é fé, aquilo que não se vê. Se eu coloco fé em alguma coisa, idolatria. Irmãos, recebam a palavra. Deus ele está em busca daqueles que se levantem pela verdade. É a palavra em primeiro lugar, 4:6 de Coríntios, não ir além do que está escrito. E Deus assim vai se manifestar. Levante as mãos e dêem glórias. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Onde está na Bíblia, vai levar nome de pessoa para enterrar no monte. Mostra isso aqui na palavra de Deus. Onde vai levar garrafa de vinho, de suco de uva, que eu vou dar no algodão para passar na porta para o destruidor não entrar. Onde tem isso aqui na palavra de Deus? Bruxo. Onde tem isso aqui na palavra de Deus? Crente bruxa. Onde tem isso aqui na escritura? Feiticeira, pitonisa. Ori canta na basurica, aleluia. Recebam a palavra, irmãos. Vamos andar pela palavra. Vamos ter compromisso só com a palavra. Ori canta na basurica, aleluia. O Senhor está em busca de quem tem compromisso com esta palavra. Ele está procurando. Ele está em busca. E para eu encerrar,
Ele está buscando homens compromissados com a santificação. Para Deus operar milagres, é pela santificação. Josué 3:5. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. A santidade hoje representa maravilhas no dia do amanhã. A santidade plantada hoje representa sinais e prodígios amanhã. A santificação, Deus está em busca de homens compromissados com a santificação. Não se engane não, irmãos, porque a maioria tudo está hoje buscando rotas alternativas. Continue da maneira que você aprendeu. Mas é que agora o pregador está pregando de chapéu e sentado num banquinho. Ele está de suspensório, de chapéu e senta num banquinho. E você crê? E você crê nos pregadores desses? E como que vocês creem nos homens desses? E como que vocês creem em homens desse tipo? Fazendo do evangelho causa de ganho. Segunda 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Homens privados do entendimento, que fazem do evangelho causa de ganho, destes afasta-te. Estão fazendo da palavra causa de ganho. Sendo que com um chapéu você não entra para falar diante de um juiz. Você não se apresenta num templo pagão. Você não entra num templo budista de chapéu. Não entra num templo hinduísta de chapéu. Não entra num templo muçulmano. Tente entrar numa mesquita muçulmana de chapéu. E porque dentro da casa de Deus uma parafernália do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, Adonai, Elohim, Elion, Icalabassuriavé. Como é a falta da santidade? Santidade é se apartar do pecado. Santidade é se separar de tudo aquilo que Deus não se agrada para ser usado exclusivamente por Ele. Essa santidade, ela engloba toda a nossa constituição humana. Toda. Porque Deus, Ele quer que tudo que é em nós possa exaltá-lo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. Vou repetir. Bendize a minha alma ao Senhor. Não, está muito fraco. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É só o coração? Não. É tudo que há em mim. É só por fora? Não. É tudo que há em mim. É tudo. É na minha maneira de vestir, na minha maneira de calçar, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar. É no meu coração, no meu sentimento, no meu desejo, no meu conhecimento, na minha aptidão, na minha vontade. Tudo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Como é que é o resto? Em toda a vossa maneira de viver. Numa forma só? Não. Só no corpo? Não. Só no coração? Não. Só na roupa? Não. Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! E a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vontade de Deus é a nossa santificação. Porque como Deus, Ele vai usar alguém que está envolvido com as coisas do mundo, que está envolvido com as coisas do pecado. A moda que é lançada lá, os crentes são os primeiros a abraçar. Irmãos com calça apertada,
blusa apertada, barbicha, igual bode. Toda a moda que Satanás lança lá fora, os crentes são os primeiros a fazer. Como que Deus vai ter compromisso conosco dessa maneira? Como que Deus vai ter compromisso com um povo que não tem compromisso com Ele? Por isso que Deus está em busca, Ele está procurando. Se Ele achar alguém que tenha uma vida aprofundada na palavra, achar alguém que tenha uma vida aprofundada na oração, achar alguém que se separou do pecado para Ele, Deus encontrou alguém igual Davi. Escutem aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, o 7 e o 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito Santo só tem parte com a verdade! É maravilha! Mas eu me santifico. Sou santificado por fora, sou crente. Cabelo de crente, roupa de crente, saia de crente, sapato. Mas a língua não é. Mexeriqueiro, fofoqueiro, futriqueiro, leva e traz. Pessoa que fala, pessoa verborrágica. Tudo tem que dar opinião, tudo tem que falar. Esse aí não se santificou. Acaba o culto, ao invés de falar das bênçãos do culto. Você viu, diácono Bruno? A gravata do irmão Márcio era feia, cinza. Não gostei. Mas o que eu tenho a ver com a gravata do presbítero Márcio? Ele gostou da gravata. Se ele gostou, glória a Deus. Você viu, irmã Imaculada? Eu não gostei do sapato do irmão Maico. Achei que tinha que ser marrom, é preto. Mas ele gostou do preto. Se ele gostou, ele não está pecando. O que qualquer um de nós aqui tem a ver? E como com uma pessoa dessa diz que é santa? Como com uma pessoa dessa diz que está em santidade? Vai conversar com a pessoa, nunca conversa, nunca tem tantos testemunhos de bênção. A pessoa não conta uma bênção, não cita um versículo, não fala um testemunho, não fala o que Deus fez, só a vida dos outros, vida dos outros, vida dos outros. Saia, Satanás! Essa pessoa não está em santidade. E eu vou dar um conselho para você: afaste-se dela, senão você vai morrer com ela espiritualmente. Afaste-se dela, senão sua vida também vai perecer com ela. Glória a Deus! Salmo 101, verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deus não tem parte. Agora tem pessoas que por dentro se santificaram. A pessoa é boa de coração. A pessoa não pensa mal de ninguém, não deseja o mal para o seu próximo, a pessoa não guarda ira, rancor de ninguém, por mais que seja ferida, tudo, a pessoa tem um coração aberto, só que por fora a pessoa não está conforme a Bíblia quer. Vai adiantar? Não, porque a santificação é completa. Não é só por fora, também não é só por dentro, é por dentro e é por fora. Vamos na Bíblia? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo, ele disse assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo. 20%? 80%? 10%? Em tudo. 100%. Todo vosso
espírito e corpo. Mas vocês não erraram não? Não é corpo, alma e espírito? É corpo, alma e espírito? Como é que é a escala aí? Espírito, alma e corpo. É corpo, alma e espírito? Como é que é a escalinha aí? Espírito, alma e corpo. Para você nunca mais se esquecer, como é que é o hino 5? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Tem de ser tudo. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Desce, ó, desce fogo santo do céu, vento selar. Que lindo! Todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está procurando pessoas assim. Os olhos de Deus estão buscando pessoas assim. Se apartar do pecado, Deus vai comissionar para uma obra. E mesmo a humanidade caída, mesmo a humanidade que está imersa no pecado, através de crentes santificados que Deus está à procura, Deus ainda tem um grande avivamento para derramar. Deus ainda tem grandes obras a fazer. Amém? Se Deus encontrar quem ora, quem estuda a palavra todos os dias, quem se santifica, Jesus batizará no Espírito Santo e com fogo. Jesus entregará os dons espirituais. Dinheiro para Deus não é problema. Não é problema. Não é. Deus ele está em busca de pessoas com essas qualidades. Se orar, se estudar a palavra, se santificar, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para Deus derramar avivamento, dinheiro para Deus não é problema, ele é dono de tudo. Ele prepara fortuna para a pessoa viajar, para a pessoa levar a palavra no meio de tribo, traduzir Bíblia. Deus prepara pessoas com fortuna, toma, vão fazer a obra, podem viajar. Deus ele só está, porque dinheiro para Deus não é problema. Como eu falei, Deus prepara pessoas afortunadas. Fala assim, eu vou me desprender disso aqui que eu quero dar para aquela igreja pregar o evangelho. Vocês duvidam disso? Vocês creem nisso? Por isso que Deus ele quer que nós façamos a nossa parte. Que esse outro lado, Deus ele fala assim, eu faço. O que é um empecilho que a humanidade tem é se entregar totalmente. Mas se a gente se entregar, o Senhor vai fazer uma obra tremenda. Amém? Grite assim, Senhor, acha em mim um servo teu, para tu usares nesta terra. Glorifiquem o Senhor.